Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao Papo de Segunda, Conversa de Primeira. E hoje a gente está aqui com o meu amigão aqui. Amigão mesmo, porque o cara é grande, tem 2 metros de altura. Só que é um gentleman. Eu me sinto um homem das cavernas perto desse cara, a educação dele. Marcel Rulli está aqui com a gente hoje. Obrigado, Marcel. Obrigado você pelo convite, queridão. Você é um cara que eu gosto muito, uma honra estar aqui com você. E tá sendo muito bacana, assim, cara. Eu tô tendo a oportunidade de conversar com muita gente que eu gosto, que eu admiro, assim, pessoas que têm uma cabeça diferente. Então, assim, pra gente levar um pouco mais de conteúdo de qualidade mesmo para as pessoas, entendeu? Para que as pessoas quebrar um pouco, desmistificar um pouco essa questão de que tudo é fácil, que tudo é só você ter um celular na sua mão e essas coisas todas, entendeu? Então, assim, Podia ser assim, né? Podia ser. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de você, cara, um pouquinho da sua história, assim, como que o Marcel começou, o que o Marcel foi fazer, tipo, a sua jornada do herói, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu acho que o magistério me encontra, né? Não sou eu que encontro o magistério me encontra em vários pontos da minha vida. Na verdade, sou um cara que estou em sala de aula desde os meus 18 anos de idade. E isso vem lá dos anos 2000, para muitos que estão assistindo esse podcast aqui, acho que é o ano que nasceu, né? Eu já estou velho. E eu entro na faculdade, na UFMS, Campos de Três Lagoas, para fazer Direito e falta de grana. O que eu fiz? Fui dar aula. Naquele momento, era aula de História do Brasil. Eu dei aula para cursinhos pré-vestibulares, fiquei uns 3 anos dando aula, para me manter mesmo, para ter grana para pagar as contas, comer, enfim, durante a faculdade. Fui aprovado no concurso do Tribunal de Justiça, na época analista judicial. Tomo posse, vou para Aparecida do Taboado e continuo dando aula de História do Brasil, um mês trabalhando no tribunal. Foi um período bem corrido da minha vida, trabalhava aí 18 horas entre viagem, faculdade, sala de aula e o tribunal. E foi quando eu me afastei das aulas de História e começo a dar aula de Processo Civil. Por que dar aula? Sempre gostei. Por isso que eu falo que o magistério me encontra, sabe? Sempre fui um cara que gostei bastante de estudar, me inspiro nos professores que eu tinha, então, assim, os caras mudaram minha vida. Tem um nome de 3, assim, que nesse período da juventude marcaram meu jeito de ser, até mesmo meu caráter, eles ajudam a formar. Professor Oswaldo Vicente, meu professor de basquete, professor Arlindo Epifânio, meu professor de literatura e gramática, e o professor Jair Gonçalves de Oliveira, todos eles já no céu. Esse de filosofia na faculdade. Porra, esses caras eram incríveis, eu amava a aula deles e me aproximei deles. E, queira ou não, você se inspira, você modela pessoas. Eu falava, cara, se um dia eu for professor, quero ser igual eles. Então, eu estou em sala de aula aí, eu posso dizer, mais de 18 anos, 15 anos, eu estou com 43, alguns períodos eu parei. Mas quando eu parava, eu dava aula de catequese, sou católico. Então, sempre gostei de dar aula de catequese para adultos e tudo mais. Legal, cara. E assim, eu acho bonito isso, assim, quando os professores, eles... Na verdade, eu acho que a função, né, do professor é essa, né? Tipo, quando eu era criança, meus pais falavam assim, ó, você vai para a escola, o professor sou eu na sala de aula. Então, você deve respeito, deve... E assim, como é que você vê hoje essa virada toda que acontece, assim, esse monte de coisa que a gente vê por aí na internet, desrespeito, o professor não sendo mais valorizado, né? Não digo nem com relação financeira, eu digo assim, com relação moral mesmo, né? Ele ser, tipo, o senhor da sala de aula mesmo, a pessoa que vai influenciar, que está ensinando o seu filho, Então, hoje, a criança levanta da sala, bate boca com o professor, vai lá na coordenação e ainda é capaz do professor tomar uma penalização. Sim. Então, isso é uma coisa bem... Como você vê isso? Eu vejo com tristeza porque, assim, falando como professor, o professor é uma vocação, sabe? Assim, alguém que ele é professor 24 horas por dia. Eu costumo dizer assim, ó, nenhuma profissão você encontra alguém na rua e fala, ô médico, ô engenheiro, ô arquiteto, ô agrimensor, ô tal coisa, mas todo professor, qualquer horário, onde ele estiver, descansando, trabalhando, dormindo. Oi, professor. Nem me chamam pelo nome. Então, o professor é uma vocação mesmo. É algo assim que... Por isso que eu falei para você, o magistério me encontrou. Porque, assim, não é você querer ser, não sei te dizer, é inerente, assim, um dom, não sei que nome que quer dar nisso.
Mas a pessoa tem que ter uma vocação, porque você é professor 24 horas. Às vezes até em casa, minha sogrinha, não, ô professor, fala professor para mim, né? Então, assim... Que bacana isso, O cara. que eu fico triste hoje, por exemplo, assim, é que o professor, ele é professor. Quem perde com a falta de desrespeito, assim, o professor fica muito triste, Sim. magoado, desesperado, mas quem perde é o aluno. Sim. É o aluno, você entendeu? Porque, assim, se eu não respeito... Quer dizer que eu não vou aprender nada que ele vai falar. Porque, assim, como que a gente conecta com o ensino? Como que a gente conecta com uma modelagem? Por exemplo, é o que eu disse. Eu falo para as pessoas, meus 3 heróis, eu acho que formam o que eu sou no magistério, são 3 professores. É óbvio, isso é... Então, se a pessoa não respeita aquele que vai te treinar, que vai te ensinar, o treinamento e o ensinamento não vai ser absorvido, irmão. Sim. A gente sabe disso. Então, assim... É muito triste isso, assim, na verdade chega até a ser desesperador em alguns pontos. Confesso que já passou por mim, acontece muitas vezes de falar assim, cara, eu vou parar. Muitos professores eu converso e falo assim, cara, eu vou parar, não estou cumprindo minha missão, que você começa a se sentir ineficaz no que você faz. E ser professor, irmãozão, é algo assim que o professor... ele sacrifica pontos muito dolorosos da vida, porque o professor, eu costumo dizer assim, ó, para você preparar uma aula, às vezes você vai dar uma aula de 2 horas, eu falo assim, você sai de cena para sua família durante umas 6, 7 horas para preparar uma aula de 1 hora, 2. Então o professor não é o que está acontecendo na sala de aula. Na sala de aula é a ponta do iceberg. É só o final, né? Exato. Então aquela 1 hora, 1h30, 2 horas que você está dando aquela aula específica, com aquele material, com a atualização que o professor tem que sempre estar fazendo, principalmente no direito, custou dele no mínimo 6 horas. 6 horas de bastidor que às vezes a esposa... vamos para um jantar hoje, poxa, eu não posso ter uma aula hoje, tem uma aula amanhã, eu tenho que preparar esse material, tenho que estudar, tenho que fazer um slide, tenho que escrever, tenho que corrigir, entendeu? Então, o bastidor do professor é o grande desafio. Uhum. Só resiste quem gosta muito e é vocacionado. E eu vejo muito assim, ontem mesmo aconteceu, eu encontrei uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via, né? Tinha trabalhado comigo muitos anos atrás numa empresa. Aí eu perguntei, e aí, o que você está fazendo? Falou assim, eu tô dando aula no município. Aí fez assim, putz, você vê que a pessoa tá cansada, cara. Me deu dó, assim, tipo, ele falou, pô, assim, eu sei que é um sentimento ruim se falar pena, não é pena, mas assim, tipo, eu fiquei sentido por ela, assim. De não estar realizado numa nobre missão, exatamente, desafiadora missão. Eu te entendo quando você fala isso. Ela falou assim, não, eu sou professora do ensino público. Sim. Ela já falou de um jeito assim, meio que, é claro, existem regras e existem exceções, né? Então você tem aí pessoas que, apesar dos pesares, ainda continuam ali firme e forte, se mantêm motivadas, a duras penas, mas se mantêm. E tem essas que, tipo, o pessoal já vai cansando, às vezes está com muito tempo. Igual você falou assim, tem dia que você fala, putz, dá vontade de parar, né? Aquela coisa nesse sentido, assim. Mas, e como é que foi essa... Conta um pouquinho para mim desse tempo entre professor e TJ ali, essa muvuca ali. Cara, foi sempre uma conexão com o magistério. E aí no TJ eu exerci vários cargos. E, inclusive, coincidentemente, hoje é uma segunda-feira, a gente está gravando esse podcast, né? Papo de segunda, não podia ser outro dia. Sexta-feira agora, eu fui palestrar, sexta-feira anterior a esse podcast, eu fui palestrar na minha faculdade onde eu me formei em Três Lagoas. Na sexta-feira, tive a honra de fechar a semana jurídica deles. Depois de 19 anos, eu volto para minha casa. Disse isso a eles. Acho que foi uma das palestras mais difíceis para eu fazer, porque o lado emocional estava superando muito o racional. Então, falar de regularização de imóveis lá era o menos, assim, era o mais fácil para mim, o menos difícil. E eu dizia uma coisa para eles, que no meio lá da palestra, um estagiário meu, que hoje é servidor do tribunal, foi lá me prestigiar. E ele falou assim para mim, Marcel, as melhores aulas que eu tive foi no seu cartório, você sempre foi um professor. Então, por mais que eu não estava na sala de aula, então eu chefiava esse cartório. Então eu tinha que treinar as pessoas. E sabe como que eu treinava? Fazendo apostila para eles, o passo a passo. Coloquei uma lousa no cartório. Então eu dava aula para
para os estagiários, para os servidores novos, para entender o trabalho. Disso, eu vim transferido para Campo Grande em 2012, aí eu fui trabalhar na vice-presidência, na época do tribunal, e lá de novo, eu tive que aprender o trabalho, e sempre entram pessoas, para você ali gerir pessoas, seja estagiários, sejam novos colegas. O que eu fiz ali? Outra apostila, outras aulas, e ficava sempre o tempo inteiro, mesmo não, vamos dizer assim, estando numa sala de aula, mas sempre com o gosto de ensinar, não, faz assim, faz assado, explicando alguma coisa. 2014, aí sim eu volto para a sala de aula para nunca mais sair. Eu falo, efetivamente, 7 dias a semana, muitas vezes, estava em sala de aula. Como? Vinha o novo Código de Processo Civil. E civil e processo civil sempre foram matérias que foram minha paixão à primeira vista na faculdade, sabe? Paixões assim. Na verdade, eu começo gostando de filosofia, entro numa crise, será que eu tinha que fazer direito ou largar o direito e ir para filosofia? Porque me conectei muito com filosofia. O professor Jair Gonçalves de Oliveira, que saudoso, está no céu hoje, era um padre, inclusive. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida, Álvaro. Ele era pós-doutor em 2 matérias. Ele era pós-doutor em filosofia, ou seja, o cara não era normal. E dentro do direito, tem um doutrinador que é muito difícil de entender, chama, olha o nome do livro dele, né? A Teoria Pura do Direito. Chama Hans Kelsen, esse cara. É um alemão austríaco. E, cara, dificílimo ler o livro dele. E esse professor era tão inteligente, sabendo da dificuldade dos alunos, ele escreve um livro chamado Para Entender Hans Kelsen. Então era um livro para você entender outro. Cara, era muito maneiro. E ele lançou esse livro na nossa turma. A gente gostava tanto dele, foi nome da nossa turma e tudo mais. E um dia eu chego nele e falo assim, professor Jair, a gente chamava ele de padre, na verdade. Padre Jair, eu estou numa crise, porque eu peguei um período na formação acadêmica que filosofia eram 3 anos. Então, assim, a gente já saía também do direito, isso não é mais assim a grade da universidade, que a gente saía assim, faltando pouquíssimas matérias também para você titular como filósofo. E eu, numa crise, falei assim, eu gosto mais de estudar filosofia do que direito. E ele virou, eu estou pensando em largar a faculdade de direito, isso indo para o 4º ano. Ele virou e falou assim, mas quem falou que o direito não é filosofia? E eu vou te contar mais, tudo que você aprendeu nunca mais vai mudar. O direito vai mudar o tempo inteiro. Então, assim, não se preocupa. O direito nasce da filosofia. Então, o operador do direito antes é um filósofo. E aí ele falou, não sai da faculdade, continua, pô. Você já é um filósofo, você não precisa aprofundar isso. Eu fiquei com aquilo na cabeça, então é aquilo que eu estava te falando, a importância do professor guiar o aluno, sabe? Sim. Mas o aluno tem que pedir ajuda, o aluno tem que buscar também, né? Não adianta só o professor se doar e o aluno ser inerte, ou não se interessar, ou não buscar, ou não, enfim. Aí não tem milagre, né? E aí, em 2014, estava te falando, começou o projeto do novo Código de Processo Civil, e na época, de novo, eu estava muito apertado financeiramente. Eu estava na missa um dia, lembro até hoje, um amigo meu, um grande amigo, advogado, me liga e fala assim, olha, tem um professor aqui na cidade que tem um curso preparatório para concurso, e ele está com muita dificuldade de ter professores de civil e processo civil. E eu tinha feito a Escola Superior da Magistratura com ele, e lá na Escola Superior da Magistratura eu dava umas aulas assim, tipo de plantão para os meus amigos, véspera de prova, de civil e processo civil. Ele falou, cara, você manja, vai lá, faz um teste lá. Fiz, comecei a trabalhar nesse cursinho preparatório, e ali, nunca mais saí de sala de aula, fiz um material do que seria o atual Código de Processo Civil. Ele me deu, vamos dizer assim, notoriedade aqui na cidade. Dali, eu fui chamado para treinar os servidores do Tribunal de Justiça na Escola do Poder Judiciário sobre o novo CPC. Tive a grande honra de dar aula, inclusive, para os desembargadores do nosso tribunal. E aí, na época, 2015 para 2016, foi 2016 isso, o então presidente da Escola do Poder Judiciário me chama e fala, cara, você não quer coordenar a escola? Olha que honra. Que legal. Aí eu vou para a EJUD, fico na EJUD até exonerar em 2001, coordenando. Viajei o estado todo, treinei todos os oficiais de justiça aqui do nosso tribunal, pessoalmente, eu ia nas comarcas, durante 2016 todo e 2017. Escrevi muita coisa que ficou lá no tribunal quando eu exonero, era minha contribuição mesmo como professor. Paralelo a isso, então eu estava no tribunal já fazendo o quê? Dando aula. Paralelo a isso, eu crio um curso
com grandes amigos, inclusive depois vou te indicar para você chamá-los aqui, que são pessoas incríveis também. Gustavo Bueno, que é delegado de polícia, hoje acho que ele está na corregedoria. E a gente cria um curso aqui, chamava Ágora Concurso. Só para você ter uma ideia da nossa paixão no magistério nesse período. E o professor Maziotti, um dos maiores professores de língua portuguesa, também bastante atuante na internet, te indico depois bater um papo com ele. Ele é um cara incrível também. E aí a gente, cara, decolou. Pegamos um concurso do Tribunal de Justiça, eu me lembro, eram 200 vagas que o tribunal anunciou, e a gente aprovou acho que 117 pessoas. Ou seja, mais da metade das vagas eram nossos alunos do Ágora, tamanho nosso amor, né, de entregar aquele conhecimento, de exigir que o aluno se esforçasse, que concurso não é coisa fácil de passar. Só que veio a pandemia, irmãozão. A gente teve que fechar a escola, tínhamos mais de 400 alunos, nós tínhamos 17 funcionários, entre professores e funcionários. Foi um período muito difícil e a gente tinha acabado de fazer um investimento na época de uns R$300 mil. Na estrutura eram mais de 9 salas. A gente tinha uma sala que eram cabines de estudo, 43 cabines de estudo, e ficava no subsolo, que a gente chamava o bunker da aprovação. Porque o aluno chegava ali 7 horas da manhã e saía 11 horas da noite. Só parava para assistir aula, comer e ir no banheiro e pau. E a gente tinha câmeras no banco, então a gente fiscalizava cada um dos alunos. Era uma coisa incrível, assim, tipo, ó, entrou aqui, você vai passar. Tinha gente que no começo... Tropa de elite do concurso. Tropa de elite do concurso. Aí tinha gente, assim, que entrava em surto, óbvio, né? Porque nunca tinha se exigido tanto, mas foi um período que eu aprendi muito também, muito desafiador. Ali começa efetivamente minha vida empreendedora, né? Onde você... Você sabe, empreender altos e baixos é uma montanha-russa. Você só tem o dia. Exatamente. Só tem o dia e a noite. Amanhã pode mudar tudo. É literalmente assim, Álvaro. E aí ali a gente encerra, né, as atividades por causa da pandemia. Era só presencial o nosso curso, né? Não era só presencial, a gente só dava aulas presenciais, a gente não tinha nenhum trabalho efetivo na internet. Tem um canal do YouTube com algumas aulas, mas a gente não transmitia, não vendia aulas online, nada na época. Até era um erro, a gente não tinha conhecimento disso também, enfim. Mas Deus faz tudo. E aí, em 2020, minha esposa conhece Érico Rocha, né? Sim. E fala pra mim, ó, vamos pra internet. Vamos pra internet. Eu falei assim, se eu for pra internet, já que eu tava gostando de empreender, eu vou fazer uma pegada de empreendedorismo. Aí ela falou, como assim? Se você só dá aula para concurseiro não é empreendedor, né, no sentido de carreira. E eu falei assim, mas eu sou. E eu vou conectar agora com as pessoas que querem empreender. E a advocacia hoje é um empreendimento. Quem não encarar a advocacia assim vai passar fome. A advocacia não é mais como era antigamente, que você abre o escritório, coloca uma placa e como um posto de saúde você fica lá dentro esperando as pessoas virem. Não existe mais isso. Até porque a concorrência é grande, muitos advogados. Mudou, as pessoas não são mais aquela coisa assim de entrar no escritório de advocacia. Então, você tem que empreender, você vai ter que usar de marketing, respeitando 100% o código de ética da OAB, enfim, todos os desafios. Mas você tem que encarar como empreendimento, quanto custa, né, quanto você tem de, vamos falar, custo fixo, quanto custa um processo que você cuida, enfim, tem que ter uma visão mais ampla. E foi ali que eu tive essa ideia. E eu falei, cara, quero falar com empreendedores da advocacia num ramo que eu vou mudar a vida deles. Porque aí, depois, se você quiser que eu te conte, por que a regularização de imóveis? É isso que eu queria saber. Eu ia chegar nesse ponto. Como foi o tipping point, né? O ponto de virada? Ali, tipo, ó, vou pro digital, é claro que ajuda, né? Sempre sim. As nossas esposas sempre tem aquela pegada assim, pum, né? Dá aquela solução, por que você não faz isso? Então, assim, quando foi esse ponto de virada, assim, virou a chave, tipo, vou para cá mesmo, vou me exonerar, vou me dedicar 100% nisso? Cara, o ponto, assim, foi... Assim, na verdade, são vários motivos. Tem um vídeo no YouTube do Steve Jobs, palestrando na faculdade, famoso esse vídeo, você já deve ter assistido, acho que ele palestrou em 2010, 2007 ali. E ele fala assim, a gente descobre a nossa vida, os passos da nossa vida, linkando pontos no passado. Aí ele vai contando coisas do passado que lá atrás não fizeram sentido nenhum para ele, que hoje, né, e ele conta, a Apple, eu fiz um curso de grafia, ele conta, né, aí depois a Apple cria
os textos, as fontes, né? fontes dos textos. Aí, ou seja, quando ele fez aquele curso lá, 30 anos atrás, não fazia sentido nenhum fazer aquele curso. Mas depois, lá na frente, fez todo sentido. E eu percebi isso quando? Na crise, irmãozão. Por que eu estou te falando crise? Imagina, a gente fechou uma escola, a gente tinha que acertar com todo mundo, então FGTS, multa, etc, etc, naquele período. A gente tinha investido R$300 mil sem ter dinheiro, a gente tinha pego um financiamento no banco. Então, de repente, eu me vi assim, não digo falido, porque espremendo muito, a gente conseguiu quitar tudo. Mas quando eu falo espremendo muito, e para honrar minha esposa, eu fiz uma coisa que me doeu muito. Eu peguei o carro que era dela, que ela tinha comprado com o dinheiro dela antes da gente casar. Financio para o meu nome para pegar o dinheiro e pagar funcionário, por exemplo. Então, fui fazendo coisas que, para nós, homens, me doeu muito, mas muito mesmo. Por exemplo, eu nunca tinha acontecido isso. Eu recebi aquela conta amarela que ia cortar conta de luz em casa. Uhum. Cara, aquilo foi um baque para mim. Eu sei que parece ser sentimentalismo demais, mas eu sempre fui um cara muito correto. Assim, nunca tinha vivido uma experiência assim, caraca, agora a coisa pegou. E não ter para onde sair. Ali, eu refleti minha vida, eu falei, decidi efetivamente, eu nunca mais vou dar aula porque eu me dedico de corpo e alma e como que está dando errado. Vou ser bem honesto para você, eu fiquei 2 semanas que eu falei assim, cara, eu não quero mais saber de dar aula, não quero escrever mais nada, eu vou voltar a estudar para concurso de cartório, que eu já tinha sido aprovado em alguns naquele período, e me revoltei mesmo com o magistério, prometo. Por quê? Porque era algo que eu me entregava 12, 15 horas por dia e que de repente eu estava numa fossa de novo, assim, mais brava, sabe? A gente tinha 2 carros, eu vendi um e pego o que era da minha mulher, transfiro para o meu nome para pegar a grana daquele financiamento, entendeu? Para pagar a conta e não deu para pagar tudo. Então, aquele momento ali, cara, foi assim, meio trash na minha vida, sabe? Acho que teve um momento de depressão profunda, assim. Eu lembro que eu não queria sair do quarto, estava bem ruim mesmo. Foram uns 15 dias. E minha esposa ali, não, a gente vai ter a solução. Não deixou a peteca cair, acho que como eu deixei ali naquele primeiro momento, do baque, sabe? Uhum. Do soco no queixo, que você cai de olho aberto e fala assim, o que aconteceu, sabe? Aquela situação... É igual aqueles memes lá, aquele, ó o pisapé, ó. Na boquinha. Pô, o cara cai até assim com o olho virado. Foi mais ou menos isso que eu me senti nesse período, e eu prometo que foi isso. E só que em 2008, quando eu conto desse estagiário, Flávio Pedreiro, é o sobrenome dele, o Flávio, eu vivi essa experiência no Tribunal de Justiça chefiando uma vara de registros públicos. E Três Lagoas, naquele período, estava passando um boom imobiliário porque 3 grandes empresas de celulose estavam se instalando lá. Uhum. E essas empresas, quando chegaram, elas chegam ali por volta de 2004, começa a construção, a cidade tinha 80 mil habitantes, passa a ter 120 mil, assim, questão de um ano. Então, assim, a questão imobiliária ficou muito aquecida. Urbana, né? Só que o rural... essas empresas chegaram e falaram assim, cara, eu preciso de 1 milhão de hectares para plantar eucalipto para manter sempre a produção de celulose. Só que esses caras eles chegam para comprar terra para plantar ou para fazer parceria, arrendar parcerias. Uhum. Só que esses caras só compram terra regularizadas. Sim. E só fazem parcerias, seja de arrendamento, com terras regularizadas. E mais da metade dos imóveis do Brasil não tem. Quer dizer, de cada 10 fazendas, 5 tem alguma irregularidade. Quando eu falo irregularidade, é documental mesmo, formal. Sim. Não é irregularidade, sei lá, é grilado. Não estou nem discutindo a origem da irregularidade. A irregularidade, às vezes, a fazenda tem de fato, um exemplo, 1.000 hectares, só que na matrícula consta 500. Pronto, tem que regularizar isso daí. Seja uma retificação, seja fazer uso capião, enfim. E o que eu percebi, irmãozão? O desespero dessas empresas, e olha que louco que é o Brasil, né, irmão? A gente precisa tanto de que grandes empresas gerem empregos, e essas grandes empresas estavam amarradas por causa de formalidade da terra. Olha, contrassenso, né? Sim. Você precisa, porque uma empresa dessa vai pagar muito imposto, vai contratar um monte de gente, emprego direto e indireto, vai fomentar o desenvolvimento regional ali, né? Uhum. Do estado como um todo. Que é o que está acontecendo hoje com Ribas. Com Ribas, que explodiu. Sim. E eu sei que eles têm o mesmo problema em Ribas, do que achar terra para que eles comprem ou arrendem, ou façam parcerias.
porque eles só podem fazer contratualmente com imóvel que tem CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que está tudo certinho, CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, e o ITR, tem que estar tudo em dia para que eles possam negociar aquele trem. Irmão, sabe o que eu descobri? Por mais que tinha muito advogado que falava assim, tá saturada a advocacia. A galera que vinha, não tinha em Três Lagoas naquela época, especialista mesmo da regularização. Era um outro que tinha uma noção, mas assim, não era o cara que resolvia qualquer mesmo problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Começou a vir uma galera de São Paulo e os caras eram tão felizes com a advocacia e tão bem de vida que alguns vinham no avião próprio. Tipo, para fazer uma audiência, para ir num cartório, o cara montava em São Paulo um avião, descia em Três Lagoas. E o que me chamou a atenção não era só a riqueza de grana deles, cara, era a satisfação de ser advogado. Então aquilo me chamou a atenção na época, porque naquela época, 2008, 2009, eu era servidor público, minha cabeça nunca tinha pensado em advogar. Mas aquilo ficou na minha cabeça, cara, eu queria ter a alegria dessa galera aí. Alegria em todo sentido, tá? Não só de grana, mas de realização na profissão. Acho que a realização, a grana é uma consequência disso. Da realização, sim. Porque você não vai ver ninguém bem-sucedido que seja descontente com o que faz. Sim. Ele pode estar cansado, ele pode estar... Mas descontente não. Sim. O cara faz com amor aquilo ali. E aí, 2020, voltou aquele estalo. Eu falei, cara, aquela advocacia é a advocacia que o Brasil precisa para crescer. Me veio isso à tona. Naquele momento de desespero, eu lembrei, cara, o que eu posso ser efetivo? A gente estava no auge da pandemia, isso daí eu estou te falando maio, junho de 2020, onde a gente ficou preso duas semanas dentro de casa, lembra? Uhum. Para sair tinha que ser de máscara, nossa, estava aquele período bem ruim. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso ser efetivo para a minha sociedade, para mim, para minha família, num momento que o Brasil está passando isso? E eu lembrei disso. Daquela empresa lá em 2008, eu falei assim, vou criar um curso. Coincidência ou não, dia 11 de agosto de 2020, ou seja, dia do advogado, 11 de agosto é dia dos cursos jurídicos, e aí que se fala dia do advogado. Eu começo a primeira aula gratuita na internet, explicando essa importância do advogado na regularização de imóveis e no desenvolvimento social como reflexo desse trabalho. E aí estou onde estou hoje. Ali é o começo de tudo. E ali, quando começou, aí você já virou a chave, a questão lá de vocês pediram boa pergunta. O que eu fiz? Quando vem 2020, a gente está em home office no tribunal, por causa da pandemia. Quando entra 2021, aí vamos falar assim, outubro, novembro, dezembro de 2020, janeiro de 2021, na virada do ano, a coincidência, eu com a Ju, a gente estava até em Bombinhas lá na praia. Eu acordei assim um dia de manhã, fiquei olhando aquele marzão bonito, estava bem na praia mesmo, o hotel, e falei para ela assim, eu não vou voltar para o tribunal. E para minha surpresa, a Ju sempre assim, cara, aí ela falou, olha, eu acho que você demorou para tomar essa decisão. Cara, que louco isso, né? E olha só, o conceito que eu tinha da minha esposa, que ela ia falar assim, não, vamos segurar, a gente ainda tem muita conta e tal. Ela simplesmente, com amor, era muito meiga mesmo, ela virou e falou assim, você demorou para tomar essa decisão. Eu olhei para ela e falei, são 20 anos lá. Ela falou, por isso mesmo. Eu fiquei 20 anos, eu exonerei com 20 anos e 9 meses. Eu lembro que, quando eu protocolo o pedido de exoneração, as pessoas, amigos meus lá do tribunal me ligam, cara, você é louco. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, pede licença não remunerada, porque se não der certo o que você vai fazer, você volta. Eu falei assim, se eu fizer isso, não vai dar certo. Porque eu já estou pensando que não vai dar certo. E empreender, eu já descobri isso. Não é não errar, é corrigir rápido. Sim. E aí, errar rápido, né? Errar rápido. Assim, errei, corrige. E continua, que vai dar certo. E aí eu peço a exoneração queimando essa ponte. E a pressão era tão grande, assim, eu lembro, alguns familiares, você é muito louco, cara, você vai pegar a sua estabilidade, as pessoas falam isso, depois a gente pode falar sobre estabilidade, você vai pegar a sua estabilidade e jogar fora. E eu tinha um salário de uns 20 pau já, entendeu? Eu trabalhava 6 horas por dia e dava aula no tribunal, o meu trabalho era dar aula, então eu estava na alegria, no comodismo. O Rafael, que é um querido amigo meu do tribunal, me liga e fala assim, cara, pede a licença não remunerada, não faz isso não. Eu falei, Rafaelzão, fica tranquilo. Se der errado, eu vou passar de novo nesse mesmo concurso e volto.
mas eu tenho que sair agora, eu tenho que romper a minha cabeça com o tribunal e pensar que eu sou empreendedor, que agora é só isso que eu tenho que fazer, não tenho plano B. Na verdade, eu tenho o plano B, é fazer o A dar certo. Exatamente. Aí ele, caraca, eu queria ter essa coragem. Eu falei assim, olha, não pense que eu tenho coragem. O meu tá na mão, tô segurando na mão. É porque as pessoas Não pensam passa que... nem Wi-Fi. As pessoas pensam assim, né, Álvaro? Tomar uma decisão, dar um passo é não sentir medo do passo que você tá dando. Mentira! Você tá se cagando de medo, você entendeu? Você tá ali, caraca, velho, pensando um monte de coisa. A gente é casado, a gente tem filho. Então você pensa na sua responsabilidade ali, né? Eu, em 2012, aconteceu uma coisa bem parecida. Eu tava trabalhando numa empresa, também tinha um salário massa. A Valentina era recém-nascida, ela nasceu dia 20 de janeiro de 2012. E eu já estava tocando a empresa junto com eu tinha uma agência, né, de digital. Tava a agência junto com o trabalho. Então eu trabalhava o dia inteiro e à noite ficava agência. E aí comecei a mexer. Cheguei para aí quando eu decidi, porque eu fechei um contrato bom na época com a WhatsApp, que era fechei um contrato bom lá e fui para... Falei, quer saber? Já era, vou queimar essa ponte. Aí eu pedi demissão. Frio na barriga, medonho. Não. Aí cheguei na minha mulher e falei, Mel, você confia em mim? Você sabe que eu nunca vou deixar faltar nada pra você nem pra minha filha, né? Aí ela, tá, o que você fez? Aí eu falei, pedi demissão. Caraca. Agora só vou ficar com a empresa. Aí comecei. Aí a gente pegou uma salinha no fundo de uma agência de publicidade de um amigo nosso. Aí depois a gente conseguiu, aí foi crescendo. Aí os 2 sócios que estavam comigo saíram, aí eu fiquei sozinho. Caraca. E aí foi crescendo. Eu cheguei num patamar bem legal. Até que depois começou a desencantar de novo as coisas aí. não rolou, mas eu tive essa experiência desse friozinho de queimar a ponte mesmo, e falar, bicho, é isso. E acho que assim, a gente consegue só se doar 100% para as coisas quando a gente faz isso. Sim. Então é all-in mesmo. Tipo, você não tem o plano B. É o que você disse. E eu acho que assim, eu não posso deixar de falar que tudo deu certo. E o que mais me motivou também nessa decisão era que eu ia ficar 24 horas por dia trabalhando com a minha mulher. Uhum. Então eu sempre curti isso. Por exemplo, quando eu estava no tribunal, só para vocês entenderem a importância também dessa minha vocação de marido, eu falei da vocação de professor, mas eu costumo dizer, por causa da minha fé também, que casamento é uma vocação também, é doação, né? Vocação é isso, é doação por amor, não é, enfim, nada de perfeição. Pelo contrário, as pessoas se unem no matrimônio para que uma leve a outra ao céu ou coloca o nome que quiser nesse caminho feliz, vamos dizer assim. E isso também eu falei, cara, que massa, eu vou ficar com a Ju, porque quando eu trabalhava no tribunal e eu ia fazer as viagens para dar aula, era muito engraçado, era assim, eu tinha um carro oficial para ir, só que se eu fosse no carro oficial, eu não podia levar a Ju. E eu ficava 2 semanas fora de casa, então o que eu fazia? Eu nunca usei o carro oficial, eu sempre fui com o meu carro, tanto que a gente andou 88 mil quilômetros em 2 anos. Com o meu carro. E o tribunal não pagava gasolina do meu carro, nem desgaste, nem nada. Por quê? Porque a gente não ressarce, porque você tem um carro aqui. Você pega o carro e vai. Um carro oficial, né? Mas como era carro oficial e minha esposa não era servidora, ela não poderia entrar no carro. É problema. Então eu nunca peguei o carro oficial, sempre andei com o meu, para não ficar longe dela. E no empreendedorismo, a Ju, ela tem uma veia bem mais acentuada que eu, porque ela é filho de empreendedor. Meu sogro tem ótica em Cuiabá, tem 2 óticas lá e é empreendedor há mais de 30 anos. Então ele pegou plano Collor, verão, ele já pegou, sabe, o carrossel brasileiro. Sim. É um cara resiliente. Então a Ju tem uma pegada disso. E eu falei assim, cara, agora é a hora, vamos fazer acontecer. Mas eu confesso, cara, tava com bastante medo, mas muito, muito aguerrido. A gente fez tudo, amigo, tudo, numa sala de, sei lá, 7, dava ali, vou colocar 8 metros quadrados, uma tela, um computador, um microfone igual esse, uma câmera que nem é bonita e boa, igual essas que a gente está aqui, aquela de computador mesmo. Webcam. A webcamzinha, e tudo
aconteceu com isso. Muita vontade, muito preparo. Eu coloquei um objetivo. Eu fiz uma conta de padaria, eu sempre falo isso. Eu peguei assim e falei, quanto tempo falta para aposentar no tribunal? Eu e a Ju, sentado assim, na sala de casa. A gente já estava colocando em vista de vender a situação assim, para a gente não ficar devendo para servidor e atendê-los também naquele meio período difícil da pandemia. A gente estava colocando assim, sério, cara, vamos vender essa TV, vamos começar a vender coisa dentro de casa para a gente falar, vamos empreender, vamos fazer dar certo. Graças a Deus não precisou chegar nesse ponto, mas a gente estava tão feliz de estar fazendo aquilo que se tivesse que vender mais algo dentro de casa, a gente estava, cara, realizado, eu prometo isso. Pegamos uma planilha assim, um papel e colocamos assim, quanto que a gente ganharia? Falta 25 anos para aposentar, sendo otimista, né? Porque até lá vai ter mais umas 2 reformas de previdência, ou seja, as nossas gerações não vão mais aposentar. Sim. E detalhe assim, que era uma coisa que me chamava a atenção, hoje quem entra no serviço público, na verdade isso desde 2004 para 2005, quem entra no serviço público já tem que pensar que tem que fazer um pé de meia. Por quê? Porque hoje o servidor público ele não aposenta com o salário que ganha. Ele vai aposentar com o teto do INSS. Uhum. E, gente, na velhice é a hora que você mais vai gastar. Sim. Né? Remédio, tratamento, etc. Isso é normal. Olha só, que era uma coisa que me pesou. Eu entrei em 2001 no tribunal. A emenda 40, a famosa emenda 40, que tira isso do servidor público, não me atingiu. Eu ia aposentar, eu ganhava 20 pau. Eu ia aposentar com os 20 pau. Quem entrar hoje ganha 30. A hora que aposentar vai ganhar 5. Então, por que eu estou te falando isso? Que eu peguei e fiz assim. Falei, falta 25 anos para aposentar. Vamos fazer mais ou menos quanto que a gente ia ganhar de dinheiro. Tá? X. Vamos colocar uma meta. Em 5 anos empreendendo, vamos fazer os 25. Era a nossa meta. 5 anos para 25. Fizemos em 2,5 os 25 anos de tribunal. Mas por quê? Cara, paixão. Ia dar certo. Não foi fácil, mas assim... Não tinha outra opção, né? Isso, irmão. Não tinha outra opção. A gente ia fazer aquilo até dar certo. Erramos, corrigimos rápido, que é aquilo que a gente falou. Que empreender a gente erra, cara. Sim. A gente comete, antecipa algo que não era o momento... Ou você fica muito retraído, demorado, e aí as coisas começam, né, a acontecer. É decisão o tempo inteiro, é pensar no negócio 24 horas, mas assim, aí vem aquilo que a gente está falando. Quando você está com vocação, por exemplo, eu trabalho com a Ju, hoje com a Ava, né, a gente vai falar sobre isso. Então, para mim, é aquela coisa assim, eu trabalho 7 dias a semana, sempre falo isso para as pessoas, como assim? É que, na verdade, eu vivo hoje aquilo que eu achava que, que era romântico, que era só um chavão. Eu amo tanto que eu faço, que eu não trabalho nenhum dia da minha vida. Eu já falo o inverso, eu trabalho todos os dias porque eu gosto do que eu trabalho. Eu não comemoro quando é segunda, eu não comemoro quando é sexta. Para mim, todo dia é massa. Eu dei aula ontem à noite, sábado de manhã eu estava com meus mentorados, sexta-feira à noite eu estava dando palestra na UFMS. Hoje à noite você tem aula também. Hoje à noite tem aula de novo, entendeu? Antes de vir aqui para o podcast, estava atendendo aluno. E assim cara, assim, quando você faz por vocação, fora isso, tem as reuniões estratégicas do lançamento, negócio, etc. Então, assim, é respirar isso 24 horas por dia, pensar nisso 24 horas por dia. E como foi para você, assim, essa questão dos lançamentos, assim, desde lá do começo que vocês começaram a estudar, viram a fórmula... Top, amigo. Essa palavra que você falou, acho que muda todo o jogo para todo expert, e eu vou falar como expert aqui. Não faça nada sem se preparar muito antes. É sensacional o que você falou. Você começou a estudar exatamente isso. Eu fui entender o que o Álvaro seria dentro da estrutura. Eu fui entender o que é o Álvaro, que é a minha Ju por muito tempo, que é quem me lançou. Vamos chamar assim, vamos falar nesses termos técnicos. Sim. Porque uma vez que eu entendo o que é um lançador, eu como expert, eu vou estar sempre de mão dada com você. Sim. Porque o grande desafio, né, dessa relação de você ter a equipe, a estrutura por trás, o lançador por trás e o expert na frente, é quando essa comunicação dos desafios de um e de outro, porque os dois têm desafio. Sim. Né? Vamos falar assim, quando você deixa de ter essa conexão, não vai dar certo. São os rompimentos. Tem as fissuras, né? Isso, porque aí o lançador vai ficar
chateado muitas vezes com o expert e o expert com o lançador. Não estou falando que na relação normal, mesmo entrosada, vai ter rusga. Casamento tem. Tudo tem. Exato. Mas aí são ajustes, né? É. E se faz sentido para os dois também, né? Exatamente. Mas hoje, querendo ou não, assim, acho que hoje você está no, vamos dizer assim, no Olimpo do jurídico brasileiro, né? Vamos dizer assim, em termos de lançamento, né? Sim, eu acho que a o Ava Educação. o Zé deve ser, não deve ser não. O Zé é o 01 do Brasil, né? Eu falo assim, tanto o número de alunos, quantidade de cursos que ele lança, o tempo que ele tem. Hoje você está com quantos, mais ou menos, por alto, assim, de alunos? Ativos, algo em torno de 7 a 8 mil ativos, que passou por nossos treinamentos, já passamos de 10 mil. Em 2 anos e 3 anos agora, vamos contar, fez 3 anos. O primeiro lançamento foi em novembro, a coincidência de novo, né, cara? O mundo é muito louco. Meu primeiro lançamento sozinho, eu e a Ju, novembro de 2020. Novembro de 2020. Faz exatos 3 anos que a gente começou essa jornada. Nossa primeira turma a gente recebe 29 alunos. Na segunda turma a gente já consegue mais de uns 60 alunos. Na terceira turma, isso eu estou falando essas turmas que são antes da AVA, né? Uhum. Só eu e a Ju, sem tráfego, era outro período também, depois a gente pode falar um pouquinho disso. Eu sei que quando eu vou para a AVA, nós tínhamos criados, eu e a Ju, uma comunidade de 800 a 800 advogados, mais ou menos. A gente já tinha de alunos ativos, tá? Quando a gente migra, faz a parceria com a AVA. Aí a AVA foi essa explosão mesmo. Uhum. Eu tive a honra de participar do Sim. primeiro, né? Do finalzinho do primeiro. Finalzinho do primeiro. E o segundo acho que você participa, segundo, né? Sim. O segundo acho que foi o nosso maior faturamento, se eu não me engano. Acho que eu participei do segundo e do terceiro. Do terceiro, Eu lembro que a gente teve 2 muito bons, né? Quase 3 milhões de faturamento. Pode falar números aqui? Tranquilo, né? Pode, de boa. Se para você não tem problema. Não tem, não. Cara, papo reto o tempo inteiro, né? Faturamento é uma coisa, o que a gente ganha em dinheiro é outra, enfim. Isso é uma coisa até que eu acho que é interessante, a gente até para falar para o pessoal que está assistindo a gente, né? A gente falou aqui sobre você ter um preparo, você estudar, você se preparar, porque não existe fórmula mágica, né? Não é você, putz, está o dedo, você com o seu celular agora, você pode ficar milionário, pode ganhar X por dia, pode, sei lá, aproveita isso, vai dar tantos por mês, como conta de padaria. E a coisa não é bem assim, né? Não. Quanto tempo você teve que se preparar, e assim... A própria estrutura da AVA, uma estrutura gigantesca. Como eu falei assim, a AVA hoje é o Olimpo jurídico, né? Sim, então, sim. assim, só está ali a nata do jurídico, os maiores lançadores da área jurídica do Brasil estão ali, né? Sim. Então, eu vejo assim que é muito time, muita gente, muita cabeça envolvida, muita energia, né? Desprendida a isso. Então, assim, não é uma fórmula mágica que você estala o dedo e pum... vou lançar, é fácil, vamos lançar aqui. Pum, só lancei e aí vou ficar rico. Não é isso, né? Não, é longe disso. Como eu costumo dizer assim, Álvaro, para dar certo você tem que querer muito. E o querer muito, em momento algum eu pensei na grana. Todo curso que eu vendi, principalmente no começo, e eu prometo que é assim até hoje, enquanto a gente grava esse podcast, eu estou recebendo minha última turma de 2023. E eu prometo para você que sempre me dá um frio na barriga, porque assim eu penso, eu tenho que mudar a vida deles. Uhum. Entende? Então assim, eu entrego um curso online, um treinamento, que ele tem que fazer muito sentido na vida dessa pessoa. Sim. E esse sempre foi a minha preocupação, desde quando eu gravo as aulas, desde quando eu atualizo, desde quando eu respondo o e-mail, que até hoje eu que respondo os alunos, dúvidas do curso. E eu faço isso porque eu quero entender a dor dele, eu quero estar próximo dele, eu quero estar me atualizando, eu quero saber o que ele pensa. Uhum. E eu não falo isso como empreendedor, eu falo isso enquanto professor mesmo. Aí entra aquela questão da vocação do magistério. Só vai dar certo, primeiro, se o expert for vocacionado, porque é uma doação de corpo e alma, e você tem que, assim, amar muito o que faz. Amar muito, muito, muito. Primeiro, você vai ser repetitivo, você vai ter que falar daquele assunto 1000 vezes, em 1000 vídeos e 1000 textos. E isso não pode responder 1000 vezes a mesma coisa no mesmo dia e tal. Então, é um ciclo de muita repetição. Isso choca quem não tem vocação. Entra, faz um lançamento 2, 3, pode ver, e a pessoa some. Porque ela não aguentou esse ciclo. E é um ciclo isso. Uhum. Então, você vai voltar, vai revoltar.
Agora, se você está preocupado com a transformação das pessoas para quem você vendeu, e eu adoro vender as coisas, sabia? Quer ajudar alguém, vende alguma coisa para ela. Eu já fiz a experiência. Quando você dá, não tem valor. Eu fiz a experiência assim, ó. Até é estatístico isso. Eu doei 100 cursos já na minha vida. Dos 100 doados, 17 assistem o curso inteiro. 17%. Agora, que assiste às aulas, todas do curso. Desses 83%, você não vai acreditar, 50% sequer abriu uma aula. Não acredito. Entendeu? Porque se tem uma estatística que 10% dos que pagam não assistem, Não assistem. imagina os que não pagam. Pois é. Então isso me magoou. E aí um dia, conversando nos treinamentos, mastermind que eu faço, né? Hoje estou no Gênios, adoro lá o Marcelo Bragian e o Rodrigo Corrêa, famoso bigode. O Rodrigo, ele era daqui de Dourado. Isso, franciscano. Ele era franciscano. Exato, Frei franciscano da Toca de Assis. Sim. Cara incrível, amo ele. Eu conheci ele, a gente trocou uma ideia, tipo, o cara, a gente boa demais. É, um gênio. E aí eu falava um dia isso com eles, falou, poxa, cara, você quer ajudar, né? Eles falaram, quer ajudar, venda alguma coisa para a pessoa, porque a pessoa deu um passo. Um exemplo, daria certo o professor empreendedor com a válvula de escape voltar para o TJ? Não. Então, qual foi o passo que eu tive que dar para uma mudança de vida? Exonerar. O aluno, se ele quer o meu treinamento, qual o primeiro passo que ele tem que fazer? Essa força, pegar, não sei, professor, não tem cartão, se vira, arruma. Porque é aquela história assim, ó. Para qualquer um isso. Para mim serve, para você. Se alguém chegar a falar assim, ó, esse iPhone custa 15 mil reais, mas eu tô te vendendo ele agora por 2 mil. Você vai fazer de tudo para comprar por 2 mil, porque aí você sabe que é 15. Sim. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ver esse valor num treinamento que ela vai adquirir. Tem uma coisa que eu aprendi também muito, assim, que eu vi isso acontecer muito, porque eu mentorei muito startup, né? Então, sim. Nesses movimentos de startup. E aí o cara ia lá apresentar a startup dele para conseguir rodada de investimento. E aí teve uma vez que um investidor pegou e falou assim, você tem carro? Aí o cara falou, tenho. Que carro você tem? Eu tenho um BMW. Aí ele falou assim, você já vendeu o seu carro para investir no seu negócio? Aí ele, não, eu vim aqui para conseguir rodar de investimento. Mas se você acredita no seu negócio, vende seu carro e coloca no seu negócio. Porque se você não vende seu carro e não acredita no seu negócio, por que eu vou colocar meu dinheiro no seu negócio? Exatamente. Então, é sempre aquela história assim, nossa, cara, Álvaro, eu tenho uma ideia mirabolante, eu só preciso que você me dê 200 mil reais. Caraca! Aí, se a ideia é tão mirabolante, você não precisa de nada. Faz acontecer. Faz acontecer. Cria os 200 mil reais. Sim. Né? Então eu vejo isso assim, é um chavão, né? Porque a pessoa pensa assim, nossa, essa ideia na internet vai explodir, eu só preciso que alguém me financie. Não, cara. Autofinanciamento. Exatamente. A não ser que você se destaque e que para você consiga gerar a escala a partir de tudo que você podia fazer. De tempo assim, pô, penhorei minha casa. Exatamente. Já fiz tudo. Eu ia falar isso que você falou agora. Já fiz tudo. Eu cheguei no meu limite do que eu poderia sacrificar, vamos dizer assim. Tempo, energia, economia, tudo. Ok. E vamos dizer assim, e o negócio está acontecendo, e agora com o investidor só vai escalar porque assim, a prova social, vamos dizer assim, você já rompeu a barreira. Você já tem cliente, você já está faturando, isso, já tem outra... pronto. Não é só ideia. Exatamente. Porque todo mundo... eu acredito assim... Nesse decorrer desse tempo, né? Inclusive dessa ansiedade de informação que a gente tem hoje, né? Tem um livro do Urman que fala que é a Cidade de Informação 1 e 2, eu acho muito legal. Ele fala assim que a gente consome, na década de 50, né? Falava assim que você... Uma página do jornal New York Times, você consumia o que na década de 50, 1 ano de informação. Hoje, numa rolada de dedo, você consome... O que os caras consumiam em 1 ano na década de 50. Então, assim, é muita informação, muita coisa. Então, a geração atual, ela olha e vê tudo com muita facilidade. Sim. Não, eu vou ter uma ideia e eu vou ficar milionário. Não, vou ficar jogando o jogo do tigrinho e vou ganhar dinheiro pra caramba, sabe?
ou vou ficar jogando, sei lá, mina, ou vou ficar, tipo, avaliando negócio para poder ficar rico. Então, assim, e eles não estão enxergando que eles estão, essa grana que eles estão pagando desses cursinhos, de acesso a esse tipo de sistema, é uma grana que está indo para o ralo, que eles poderiam estar investindo realmente em algo que, assim, tem gente que está ganhando dinheiro, com certeza, principalmente os caras que estão vendendo. Sim. Esses, com certeza, estão ganhando. Mas, assim, não existe essa facilidade, não é tudo simples, né? Não é aquela coisa, eu falei assim, estala o dedo e pronto. Talvez por esse excesso de informação, porque você vai vendo gente aqui, vendo ali. Só que, assim, só vê as pingas que o cara bebe, não vê os tombos que leva. Porque tudo é muito bom. Na sexta-feira, uma querida irmã, amiga de faculdade, foi com a gente, comigo e com a Ju, para Três Lagoas, que ela é da minha turma, e ela usou um termo que eu gostei muito no carro. Ela falou assim, nas redes sociais, as pessoas só mostram o palco da vida, não mostra o bastidor. Uhum. Então, muitas vezes, você está num bastidor ruim, aí você está vendo nas redes sociais o quê? Só palco bom. Vai te criar uma ansiedade, né? Sim. Quando eu falo do expert de verdade, o expert que vai ter sucesso, e eu acho que esse podcast, eu como expert posso ajudar quem for assistir, é uma pergunta que sempre me fazem assim, professor Marcel, e se a internet acabar? Eu falo, tá tudo bem, eu sou professor, eu vou continuar dando aula. Não na internet, eu estou na internet, mas eu sou o professor. O que eu quero dizer? Às vezes, eu não tenho certeza disso, mas uma visualização assim, que às vezes eu faço, que as pessoas ou não conseguem sucesso do que ensina na internet, porque não é professor de verdade. Entende? Então, lógico, eu estou falando aqui de treinamento, porque ganhar dinheiro na internet, você tem um monte de forma que você não precisa ser o professor, você não precisa ser... Não ter... E daí as IA agora aí para ajudar um monte de coisa, gerar conteúdo tranquilo, montar curso. Exatamente, do zero, escrever livro, sim. Inteligência artificial aí. Então, o expert, vamos dizer assim, para que ele se destaque, ele tem que ter algo que verdadeiramente transforme a vida das pessoas, aí seja qualquer coisa, por exemplo, aquela senhorinha eu conheci lá no Plat, uma senhorinha que ensinava as senhoras a trabalhar com orquídeas, em casa, por hobby. Né? Ou seja, muda a vida das pessoas isso daí. Imagina uma pessoa aposentada na pandemia, o que ela está fazendo? Não, vou te ensinar a cuidar de orquídea. Pronto, se criou sentido para uma pessoa que estava o dia inteiro vendo só morte, não sei o que, não, agora ela está cuidando de flores. Olha o bem que fez, né? Então esse primeiro ponto, criar algo que transforme verdadeiramente a vida das pessoas. Que seja algo tão bom, que aconteceu isso comigo, eu falo isso para os meus queridos alunos. Eu falo assim, o resultado que os meus alunos têm, eu me sinto orgulhoso e com inveja deles, porque muitos alunos ganham muito mais do que eu como professor, que ensinei eles a fazerem aquilo. Mas esse sempre foi o meu objetivo, entendeu? Então eu brinco, o expert, o que ele criar, tem que ser tão bom que ele vai sentir inveja das pessoas que vão aplicar o que ele está ensinando, tá? Então acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro é ser professor de verdade. É ter o magistério na veia, se for o caso de você ser um expert que vai ensinar uma transformação, que você vai estar ali, de uma certa forma, numa sala de aula online, seja pelo Zoom, seja com aula gravada, não importa como, mas que você tenha aquela vocação, tenha esse amor por transformar, porque o professor é isso, porque o professor se dedica assim, cara. Hoje eu vejo, né, esses três que lá atrás, por exemplo, o professor Arlindo Epifânio era tão inteligente, que é o professor de gramática. Cara, ele dá aula para mim no colegial, que era de quinta e oitava, agora é quinta ou nono ano, né? E é um cara com um potencial técnico tão... e era no interior do estado, né? Ilha Solteira, interior do estado de São Paulo. Ele poderia estar numa grande capital, enfim, se ele tivesse a idade. Não, era o amor pelo magistério. O meu professor de basquete, que eu falei para vocês, Oswaldo Vicente, ele foi auxiliar da seleção brasileira que ganhou dos Estados Unidos em 1986. E o cara estava dando aula para crianças de 13 anos. Amor ao magistério. Sim. Entendeu? Então, é isso que eu analiso. Esses caras não precisavam mais dar aula. Eles faziam isso porque gostavam. Isso, pronto. E o mais interessante é que eles foram na base, né? Exato. Eles podiam dar aula lá mais para cima. Eles poderiam cursos,
né, caros, assim, que sempre teve. Sim. Enfim, eles não. Eles se dedicaram ao magistério. E uma coisa que eu acredito que deva te fazer muito bem é você poder pensar assim, o que, que a questão do digital te proporcionou, né? Imagina a questão assim, quantos alunos você conseguia atender presencialmente? Sim. Você falou, ó, tinha 400 alunos que ficavam lá com você numa média de 1 ano, né? Sim. Em 2 anos, 9.000 alunos. Exatamente. 20 vezes mais. Aí você imagina isso daqui a 5 anos. Sim. Então, assim, eu acredito que a sua aposentadoria, vamos dizer assim, não estou falando nem com relação à grana, tu digo Sim, assim, sim. com relação à satisfação pessoal mesmo. Exatamente. Você chegar lá e falar, pô, eu ajudei, assim, vamos dizer assim, eu transformei, de certa forma, a vida de Impactei muitas famílias. 10.000 pessoas. Sim. E fora, isso assim, isso você falando diretamente, né? Sim. Sem contar da família, sem contar de funcionário, dos clientes, que foram atingidos. O leque todo, sim, assim. sim. Acho isso uma coisa muito nobre, cara. Isso é o legado, né? Eu falo assim, é isso que eu quero buscar. Eu falei para você aqui que nós temos 33 milhões de imóveis urbanos e rurais regulares no Brasil. E minha meta audaciosa é que essas pessoas que eu estou treinando e agora eu advogando também, que nós atinjamos aí a marca de 1 milhão desses imóveis regularizados. É a nossa pequena contribuição nos próximos 10 anos. Minha meta é audaciosa pra caramba, né? Atingir isso. Ainda não dá para eu mensurar quantos verdadeiramente a gente vem regularizando. Talvez eu vou ter que usar uma outra estratégia, porque isso, quando você visualiza onde você está chegando, facilita muito. Por isso que é bom colocar metas financeiras, porque aí você consegue, né, eu falo assim, metrificar a energia, que é aquilo que você falou, dinheiro é energia, tudo é aí você consegue metrificar o caminho, né, para ter dados ali para corrigir. Que lembra que empreender corrigir rápido. Né? Corrigir rápido. E aí, hoje então você, além das aulas, tá advogando também. Eu vi, inclusive, né, parabéns, vi lá, você pegou a OAB dele lá. Sim, foi muito legal. Porque você não podia ter a OAB, né? Você já entrou direto pro tribunal, e aí eu não tinha. OAB, por mais que você tivesse, ia ficar. Ou se você não tivesse, também você não poderia tirar. Não poderia me inscrever nos quadros. Muito legal. Aí eu vi lá você agora advogando e dando aula. Isso, as duas coisas aplicando ao mesmo tempo. Exatamente. Tanto que a hora que sair daqui, vou correr pro escritório, tem lá uma reuniãozinha lá. Legal. E é isso daí que a gente faz agora, queridão. Cara, é uma satisfação ter você aqui. Acho que a gente poderia ficar aqui conversando por muito tempo, mas eu sei que você também tem bastante coisa para fazer, ocupado, assim. E, cara, para mim é uma satisfação sempre estar contigo, seja num podcast, seja tomando uma cervejinha, seja comendo espetinho, trocando uma ideia. Você é um cara que eu gosto muito e muito obrigado por você me prestigiar aqui, a gente ser um dos primeiros aqui a estrear esse podcast. E aí eu vou encerrar aqui com uma pergunta que eu sempre faço para todos. Se o Marcel tivesse 2 minutos para voltar no tempo e falar com o Marcel com 18 anos, o que ele falaria? Não perca tempo, vá para o magistério o mais rápido possível e lá fique. Que lá você vai ser a pessoa que você nasceu para ser. Eu diria isso para o Marcel de 18 anos. E Nossa. Foi uma coisa que eu ouvi dessa minha amiga. Ela falou, você sempre foi professor desde a faculdade. E eu demorei para assimilar, aceitar. Por isso que eu falo para você, o magistério me encontra. Uhum. E aí eu não consigo ser outra coisa senão isso que eu faço. Maravilha. E é isso então, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Até o próximo episódio. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, clica no sininho ali para você receber as notificações. É muito bom ter vocês aqui. Até o próximo Papo de Segunda, Conversa de Primeira. Abraço. Valeu, Marcel. Valeu, irmãozão. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Com licença. Deu bom, pô. Irmãozão, foi Obrigado, top cara. Demais. Obrigado muito você. Bom.